A geopolítica está em ebulição, e as decisões tomadas hoje podem redefinir o futuro de nações inteiras. Enquanto o mundo observa, uma sequência de eventos explosivos se desenrola em tempo real, com consequências que vão muito além das fronteiras. Você está por dentro do que realmente importa? Porque o que vem pela frente pode mudar tudo e rápido. Os Estados Unidos acionaram o botão vermelho. Donald Trump não brinca em serviço. Depois de meses de tensão calculada, o ex-presidente e possível futuro ocupante da Casa Branca lançou um ultimato que faz tremer os alicerces do Kremlin. Tive esperança de um acordo há 2 meses, mas Putin preferiu o confronto, declarou, sem meias palavras. Agora, a paciência acabou. Moscou tem exatamente 50 dias para ceder ou enfrentar um pacote de sanções tão devastador que fará os anteriores parecerem brincadeira de criança. Não são ameaças vazias, estamos falando de tarifas de 100% sobre qualquer transação com a Rússia e seus aliados, um golpe econômico capaz de paralisar até as maiores fortunas do regime. E o relógio já está correndo. Mas as más notícias para o Kremlin não param por aí. Enquanto Putin tenta ganhar tempo, Washington fecha acordos militares que podem virar o jogo na Ucrânia e desta vez, não são promessas. Durante encontro com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, foi anunciado um pacote de armamentos que fará a diferença no campo de batalha. Os ucranianos receberão o que há de mais avançado: sistemas de defesa aérea, mísseis de longo alcance, munição de precisão. Tudo em tempo recorde, garantiu Rutte. E quando se fala em longo alcance, a conta é simples: cidades russas antes consideradas intocáveis, de Volgogrado a Kaliningrado, passando pela própria Moscou, agora estão ao alcance dos foguetes ucranianos. Fontes militares revelam que as famosas JAS, mísseis de cruzeiro com capacidade de atingir alvos a até 900 km, estão na mesa. Imagine o impacto: uma única salva poderia alcançar bases estratégicas, centros de comando e até o coração político da Rússia. Não é exagero dizer que o equilíbrio de forças está prestes a ser reescrito. E como se não bastasse, a Moldávia, sim, a pequena e aparentemente inofensiva Moldávia, virou peão em um jogo perigoso. A Serviço Federal de Segurança Russa, SVR, acusa o país de se transformar em uma nova ponta de lança da OTAN contra a Rússia, em um comunicado que soa mais como um alerta de Guerra Fria. Segundo Moscou, o governo de Maia Sandu estaria abrindo as portas para bases militares ocidentais, trocando sua soberania por migalhas de ajuda financeira. Do outro lado, o primeiro-ministro moldavo, Dorin Hesyan, denuncia o contrário: seria o Kremlin quem planeja desestabilizar a região, infiltrando até 10.000 soldados na Transnistria. Quem está blefando? Uma coisa é certa: com eleições parlamentares marcadas para setembro, a tensão só tende a aumentar. E quando se trata de influência russa, nada é coincidência. Enquanto isso, em Kiev, o tabuleiro político está sendo rearrumado. Denis Shmyhal, o premier ucraniano, deixa o cargo após anos à frente do governo. Em seu lugar, Volodymyr Zelensky aposta em Yulia Sviridenko, atual vice-primeira-ministra, com uma missão clara: reformular a máquina pública de cabo a rabo. Não é apenas uma troca de nomes, é o sinal de que a Ucrânia se prepara para uma nova fase, onde eficiência e resultados serão cobrados como nunca. E isso pode ser só o começo. Rumores indicam que outras cabeças importantes podem rolar nos próximos meses. Na Chechênia, o mistério em torno de Ramzan Kadyrov só cresce. Depois de semanas sumido dos holofotes, o líder forte da República apareceu em um vídeo que, ao invés de acalmar, só alimentou especulações. Em uma gravação de apenas 35 segundos, Kadyrov mal aparece e quando aparece, seu rosto quase não é visto, a voz soa monótona, e o cenário parece mais encenado do que real. Para quem acompanha de perto, não passa despercebido: nas últimas imagens oficiais, datadas de julho, ele já demonstrava sinais de fraqueza. Agora, com fotos de eventos familiares surgindo sem sua presença e relatos de problemas graves de saúde, incluindo um diagnóstico de necrose pancreática desde 2019, a pergunta é inevitável: até quando o homem que construiu um culto à personalidade em torno de sua figura conseguirá se manter no poder? E para fechar com chave de ouro, os Estados Unidos dão um checkmate estratégico no Cáucaso. Enquanto a Rússia perde influência, Washington assume o controle das negociações entre Armênia e Azerbaijão e o faz com uma proposta ousada: administrar diretamente o corredor de Zangezur, uma faixa de 32 quilômetros que conectaria o Azerbaijão ao enclave de Nakhichevan. A justificativa?
uma solução pragmática, baseada em interesses comerciais, nas palavras do embaixador americano na Turquia. Traduzindo, os Estados Unidos estão plantando sua bandeira em uma região que sempre foi considerada zona de influência russa. Mais um golpe no prestígio de Moscou, que vê seu espaço de manobra encolher a cada dia. O mundo não para, e quem não se adaptar será atropelado pela história. As peças estão se movendo, os prazos estão definidos, e as decisões tomadas nas próximas semanas podem selar o destino de milhões. Você está preparado para o que vem por aí? Porque, acredite, nada será como antes. O corredor de Zangezur não é apenas uma rota comercial, é a chave que pode estabilizar, ou desestabilizar, toda a região. Depois de décadas de sangue derramado no conflitos pelo Nagorno-Karabakh, Armênia e Azerbaijão ainda se encaram com desconfiança mortal. E agora, como num tabuleiro geopolítico de alto risco, os Estados Unidos entram como árbitro, oferecem alugar o corredor por 100 anos, garantindo uso compartilhado e segurança neutra. A Turquia, claro, aplaude a jogada afinal, cada quilômetro que Washington controla aqui é um quilômetro a menos para Moscou. E a Rússia? Fora do jogo. Mais uma vez, o Kremlin assistiu, de braços cruzados, enquanto seus antigos aliados negociavam sem ele. Enquanto isso, dentro de suas próprias fronteiras, o regime russo aperta o cerco contra qualquer voz dissonante. Grigori Chakartvili ou, como o mundo conhece, Boris Akunin, o gênio por trás dos romances de Eras Fandorin, acaba de ser condenado a 14 anos de prisão em colônia penal de regime fechado. O crime? Justificar o terrorismo e violar as leis de agentes estrangeiros. Ironias à parte, a sentença foi branda, o Ministério Público pedia 18 anos. O escritor, é claro, reagiu com seu sarcasmo característico em um post no Telegram: caros leitores da internet, nos despedimos por muito tempo. O tribunal militar não só é justo, como rápido. Me deram 14 anos mais 4 de proibição de gerenciar páginas na web. Então meu próximo post sai, em 2043. Talvez antes, se Putin for eleito para um 7º mandato e declarar uma anistia. Voltarei revigorado, com 87 anos, totalmente reeducado. O absurdo não para por aí. Tudo começou com uma ligação de pranksters, os famosos Vova e Lexus, que se passaram por Volodymyr Zelensky em uma conversa com Akunin. O escritor, sem cerimônia, declarou que ajudaria a Ucrânia com prazer, comentou o atentado na ponte da Crimeia e os ataques com drones às cidades russas. Para o Kremlin, essas palavras bastaram para enquadrá-lo como apologista do terror. Mais um intelectual silenciado, mais um sinal de que, na Rússia de hoje, até a ficção é perigosa se desafiar a narrativa oficial. Mas enquanto Moscou caça fantasmas internos, um pequeno porém indomável ilha no Pacífico mostra ao mundo como se prepara para a guerra. Taiwan acaba de concluir 10 dias de manobras militares sem precedentes, envolvendo não só as forças armadas, mas polícia, civis e até quem estava no metrô. O treinamento não foi apenas simbólico, os taiwaneses aprenderam a transformar qualquer superfície em pista de pouso, enquanto exibiam, com orgulho, seus novos sistemas IMARS, daqueles mesmos que provaram sua letalidade na Ucrânia. Pequim, é claro, tremeu. Afinal, esses mísseis têm alcance suficiente para atingir regiões costeiras da China. E o mais revelador? Até uma ida ao supermercado virou exercício de sobrevivência. Se o regime comunista atacar, ninguém sabe onde estará quando o primeiro míssil cair, explica um morador. Ficar presos em um abrigo sem suprimentos, sem saber se serão 1 ou 2 dias, isso assusta. Precisamos de certeza de que haverá comida, de que poderemos viver lá. Taiwan não está brincando. Estão mostrando a Xi Jinping que, se a invasão vier, cada centímetro do solo será disputado. O mundo está em chamas, e as peças se movem mais rápido do que nunca. Quem será o próximo a cair? Quem será o próximo a resistir? A história não pergunta se você está pronto, ela simplesmente avança. E, quando a poeira baixar, só restará uma pergunta: de que lado você estava? Não pare por aqui. Compartilhe, comente, debata. Quanto mais olhos abertos, menos espaço para a tirania. Até a próxima e que as notícias, quando voltarmos, sejam de vitória, não de rendição.